Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C#, ADO.NET e, neste caso concreto, sobre o objeto DataGridView. Vimos no vídeo anterior, então, uma pequena introdução sobre a complexidade deste objeto, que na prática, em termos de utilização, pode ser relativamente simples, tão simples como definir um data source e ele automaticamente apresentar os dados, ou então mais complexo quando começarmos a querer aqui utilizar eventos, despoltar eventos, por exemplo, alterar aspectos gráficos da própria DataGridView, algo que nós iremos ter a ocasião de ver durante estes próximos vídeos. O que eu vou fazer agora é um exercício muito simples, que é o seguinte. Eu tenho aqui a minha classe que eu criei nos vídeos anteriores e eu vou usá-la para preencher dados nesta grelha. E eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, reparem. Eu vou apagar aqui este código que ficou do vídeo anterior. Neste sentido, eu vou criar aqui uma instância da minha classe gestora da base de dados, cl gestor bd gestor é igual a new cl gestor bd. Okay? A base de dados já está definida aqui no main, okay? E o meu servidor de SQL Server, a classe é club, é esta, ou melhor, a base de dados, é esta base de dados que aqui está, que tem duas tabelas, cotas e sócios. Eu vou utilizar os sócios para apresentar os dados. E então, nestas circunstâncias, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou simplesmente fazer uma data table, dados, é igual a gestor.executeReader e depois vou passar aqui a instrução de SQL, select asterisco from sócios. Ora, o que vai acontecer de seguida é simplesmente isto. Grelha, que é o nome que eu dei à minha DataGridView, ponto DataSource é igual a dados. E simplesmente utilizando esta definição, o que vai acontecer é que a grelha vai automaticamente ficar ligada aos dados que estão inseridos na data table. Okay? Então vamos aqui executar e reparem, eu vou executar e automaticamente, pelo facto de estar aqui o grelha.dataSource igual a dados, automaticamente a minha grelha foi preenchida com valores. Ora, é aqui que eu quero que prestemos agora uma certa atenção. Como poderemos ver em termos gráficos, temos aqui, por exemplo, esta primeira coluna, que é designada por row headers, isto é, os cabeçalhos das linhas, okay? E que tem a possibilidade de nós podermos, por exemplo, clicar neles e selecionar a linha por completo, enquanto que aqui selecionamos uma célula de cada vez, e já iremos ver como é que nós podemos alterar este tipo de comportamento. Mas reparem, tem aqui uma setinha também que nos vai indicando qual é a célula que está, ou neste caso a linha que está selecionada. Temos depois aqui as colunas, neste caso o column header ou column headers, os cabeçalhos ou os títulos das colunas, que neste caso correspondem ao nome dos campos na base de dados, ou neste caso na tabela que nós fomos buscar. Estranhamente aparece uma linha vazia. Ora, aparece uma linha vazia com um asterisco atrás, pura e simplesmente porque eu posso aqui fazer um clique e adicionar valores à minha linha. Okay? Eu posso introduzir aqui valores e reparem que eu tenho aqui agora este fantástico erro. Porquê? Porque eu tentei introduzir aqui um valor que não corresponde ao formato normal dos valores introduzidos ou que foram retornados a partir da minha base de dados. E daí que esteja aqui este erro enorme. Ora, o que é que vai acontecer? Reparem, se eu tentar colocar aqui texto e tentar mudar de célula, o mesmo erro vai aparecer. Ora, é evidente que nós numa aplicação para o utilizador final não temos interesse nenhum em que este erro apareça. E reparem, temos aqui um erro com imensa informação, mas toda ela, eu arriscaria a dizer, toda ela praticamente chinesa para o utilizador final, porque ele fala aqui de classes, namespaces, palavras como string, valid date time. Ora, é evidente que um utilizador final não percebe rigorosamente nada do que aqui está escrito. E, portanto, este erro acontece porque nós estamos aqui a tentar introduzir dados numa forma que não é a forma correta. Se eu colocar aqui 20-06-2000, reparem como o sistema vai
permitir que o dado seja inserido. O mesmo aconteceria aqui se eu agora voltasse a inserir dados. No entanto, há aqui um pormenor interessante. Há quem goste de utilizar as Data Grid Views para poder diretamente operar sobre os dados, e poderemos depois, mais à frente, fazer um exemplo disso, isto é, criar uma relação muito mais íntima desta Data Grid View com uma tabela da nossa base de dados, e sempre que fizermos aqui alterações e clicarmos numa tecla, por exemplo, os dados serão automaticamente atualizados. Mas esse tipo de implementação acarreta alguns riscos, ou pelo menos algum trabalho. Porquê? Porque, como vimos aqui, se eu tentar aqui colocar a ESD, nós vamos ter aqui este tipo de erros. E este tipo de erros tem a ver com a forma como nós validamos a informação que é introduzida dentro de cada espaço. Okay? Então, nestas circunstâncias, para termos aqui uma Data Grid View que está intimamente relacionada com os dados que são captados a partir de uma base de dados, nós iríamos ter que estar a criar aqui um conjunto de metodologias de validação de dados que impedissem que aqueles erros fossem apresentados ao utilizador. Para além disso, temos então aqui este facto de termos aqui esta linha, temos aqui este fundo, temos aqui espaço desaproveitado, e reparem que temos as colunas também com a mesma largura e, inclusive, até com o mesmo alinhamento de texto. E reparem que temos também esta possibilidade de aumentar ou diminuir a largura das colunas. Poderemos ter aqui a possibilidade de aumentar ou diminuir as dimensões das linhas, e reparem que nestas circunstâncias o que acontece é que automaticamente a minha grelha vai apresentar scroll bars, ok? Que me permitem então navegar pelos resultados. Portanto, nada ficará escondido do utilizador, porque nós podemos aqui utilizar, quando o espaço se esgotar, as scroll bars. No próximo vídeo o que nós vamos ver é começar a ver como é que nós podemos limitar todas estas coisas. Por exemplo, impedir que o utilizador possa alterar dados. Eu quero utilizar a minha tabela apenas para apresentar os dados de uma base de dados.